Nós vamos dar continuidade, eu e a Deise, no domingo passado, a Deise com a vontade aqui, né? O gato sai, o rato... Não. Mas aí eu falei para ela, tá vendo? Ela estava assistindo lá, a Deise falar umas coisas tão preciosas. E nós começamos essa série falando de família, sobre as lentes de Deus, gente, mostrando para você a importância de nós termos um entendimento sobre a nossa pessoa. Alguém lembra aí que está escrito lá, Jesus diz assim, olha só, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro do problema de nós amarmos a nós mesmos, existem essas coisas que a Deise comentou mais no domingo passado, que nós iniciamos, sobre uma imagem errada de nós mesmos, uma imagem criada pelos pensamentos errados, não a imagem que a palavra tem a nosso respeito, e nós temos que abraçar o que a Bíblia tem a nosso respeito, diga aleluia. Porque se eu não viver dessa maneira, não tem jeito. Não tem como você viver pelo sentimento. Não tem como você achar, não gosto de mim, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não vai dar certo. O que está valendo? É o que está escrito. Deus não muda. Então, se eu tenho entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade, se eu tenho entendimento de quem é meu Pai, nessa relação, o propósito e aquilo tudo, por que eu estou aqui vivendo... Então você está abastecido o suficiente para viver com uma imagem certa, então você vai poder olhar para o lado e equilibrar isso aí. E nós falamos sobre ter também um trabalho nesse superego, nessa carne que sempre puxa para si mesmo, mas nós temos que dividir, assim como Jesus na cruz do Calvário, olhou para a mãe dele e falou, João, toma conta da minha mãe aí e tal, no momento que ele estava passando, que ele poderia só ficar com ele mesmo, porque o sofrimento era grande. Alguém entende? Então, gente, eu creio que foi suficiente isso que a Deise falou e aquilo que eu comentei. Guarde sobre isso, anote. Você trouxe seu caderno aí? Trouxe anotações? Leia sobre isso, ouça de novo. Todos os nossos cultos estão lá no Exerça a Sua Fé, você pode assistir, tá certo? Mas hoje eu vou partir para um outro lado aí da moeda que vai ajudar nessa questão das lentes de Deus sobre a família, na construção da família. Abra sua Bíblia em Lucas. Posso, antes de você ler a passagem? Pode tudo. Antes da gente ler, eu vou ler aqui uma... Nós vamos cantar o quê? Estamos combinando hoje. Vou ler para vocês um artigo muito engraçado que mostra um pouquinho essa coisa de família. Diz assim, o desabafo de um marido desolado. Ele fala, minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas, a dela em Fortaleza e a minha em São Paulo. Que é isso? Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Ela respondeu, em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo. Ela disse, então eu sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse, nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí eu comprei para ela uma cadeira elétrica. Que é isso? O cara está animado mesmo. Ele disse, eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre Certa. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa, é que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou, o que tem na TV? E eu disse, poeira. Isso aqui é uma crônica que maravilha. Terrível, né? Que crônica Luiz Fernando Veríssimo. É verdade. Olha, que Mas triste. isso aí é o retrato de muitas situações do dia a dia, né, gente? Falta de cultivar tantas coisas que são importantes. Então, ok, Lucas 19, abriu? No verso número 47, 48, para aqueles que nos assistem também, acompanhando nessa série de mensagens, estamos falando sobre família, e nós vamos continuar alguns domingos, e assim que a gente estiver chegando ao final, no domingo subsequente, eu vou avisar vocês, a gente quer, com os pastores da igreja, orar por todas as famílias, ungir com óleo, amém, queridos? Nesse entendimento que nós somos separados, que Deus tem um valor muito grande pela tua casa, pela tua família, Ele quer trabalhar. Ok, Lucas 19, 47, 48, esse texto tem algumas coisas para nos falar. Vamos ler aí, a Deise vai ler, 47. Então diz assim, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo,
não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Essa parte final é impressionante. As pessoas iam ouvir a Jesus, e diz assim, que as pessoas ao ouvi-lo ficavam dominadas, pelo menos está na versão da minha Bíblia, mas essa palavra é mais própria, que Jesus ele trazia grande influência, alguma coisa Jesus falava que gerava vida no coração das pessoas. Por isso elas acordavam cedo para ouvir o teor, a qualidade, se é que eu posso dizer assim, das palavras de Deus, gente. Porque se fosse alguma coisa negativa, se fosse alguma coisa destrutiva, Jesus estava falando para o vento. Mas por que as pessoas iam ouvir? E as pessoas ficavam quase que perplexas com aquilo que ouviam, porque gerava o que é tudo de bom no coração das pessoas. Eu só quero te falar sobre isso, porque a linguagem do reino, que é a linguagem desse livro, que é a linguagem de Deus, ela constrói, ela edifica, ela permanece, ela motiva, ela encoraja. E é tudo que eu e você precisamos para viver juntos. Diga aleluia. Nem todo mundo está no mesmo nível do outro, mas um levanta o outro. Então as palavras, escreve isso aí, começa a escrever, são as coisas mais poderosas que existem. E nós sabemos, eu e você, nós somos produtos dessa influência, de formação. Palavras registram o nosso coração. Não tem nada mais registrador do que palavras. Você deve se lembrar de situações que alguém te disse algo que fez a diferença. Eu ouvi as próprias palavras de Deus e fez a diferença, mudou minha vida, aleluia. Então, gente, palavras são coisas poderosas. E nós fomos criados, deixa eu ler uma passagem que talvez você não saiba, mas olha que legal. Vá comigo a Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou o homem, Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós fomos criados na mesma classe de Deus, seres espirituais, assim como Deus é. Que em João 4 diz lá, no verso 24, Deus é espírito. E nós também. E nós fomos criados na mesma classe. Mas isso aqui é interessante. Veja, em Gênesis 2, verso 7, diz que o homem formou o Senhor, o Deus, o homem do pó da terra, e soprou sobre ele o fôlego de vida, ou seja, Deus soprou Ele mesmo no homem. Ele não estava soprando ar, não estava enchendo um balão, Ele estava soprando Ele mesmo no homem. Então o homem, ele passou a ser, como está escrito aí, uma alma vivente, que a palavra mais certa é uma criatura vivente, por causa da presença de Deus, diga aleluia. Mas algumas interpretações de alguns rabinos aqui, nesse último pedaço aqui, o homem passou a ser uma alma vivente, o homem passou, eles traduzem dessa maneira, passou a ser um outro ser falante, assim como Deus. O homem é o único dotado dessa capacidade, toda a criação de Deus, de falar. Você sabe que Gênesis capítulo 1, as coisas foram construídas pela palavra? Então entenda uma coisa, palavras constroem ou destroem. Pastor, eu estou pensando agora, é verdade, tal. Como é que está o nível, como é que está a qualidade das nossas palavras? Escreve uma outra coisa, palavras influenciam diretamente na formação da nossa família. Principalmente eu falo aqui para os pais, ou vice-versa, para o marido, para a esposa. Nós precisamos, gente, digo para vocês, prestem atenção, vocês e eu, nós precisamos ser seletivos nas nossas palavras. Será que nós somos ainda aquelas pessoas que tudo que vem na nossa cabeça a gente põe para fora em palavras? Porque se colocar, vai nascer, vai trazer resultado. Palavras é como se fosse uma geração, enquanto elas estão na nossa cabeça, está sendo gerado. Se elas não são boas para edificação, e eu não falo, eu aborto, amém. Mas se elas são boas, e eu sinto que eu preciso colocar para fora, então eu dou a luz a algo que vai construir. Eu não estou falando aqui palavras por palavras, meras palavras. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, que eu vou te mostrar versos. Então, a influência da nossa casa, gente, ela está debaixo de uma formação, de uma qualidade de palavras que nós proferimos uns com os outros, na base diária, diga aleluia. O homem ele tem essa dificuldade de manter e dar continuidade, porque enquanto é namorado, querida, tu és tremenda. Depois que casa, tu é uma traça, sei lá. Como é que pode mudar tão rápido assim?
Nós precisamos de uma continuidade, de algo que precisa ser feito. Gente, eu não estou falando sobre o mundo. Nós nem esperamos que as pessoas lá de fora tenham uma compreensão que nós temos, que você agora tem a verdade, você está entendendo. Estamos falando sobre o reino de Deus? Então a nova criatura tem uma maneira diferente de falar. Digam amém. Então, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajustar. Eu tenho que fazer um treinamento na minha vida para ir calibrando o meu interior e a minha boca com as palavras corretas. Está dando para pegar? Quer falar, Deise? Se deixar. Eu vou tentar, né? Bom, então, sobre influenciar, a gente está falando aqui, a gente está falando em família, mas, na verdade, nós estamos falando esse mês, sobre relacionamento. E tem uma passagem muito interessante, queria que você abrisse em 1 Samuel 24, que mostra, assim, uma situação incrível. Como é que uma sugestão, uma palavra pode influenciar ou positivamente ou negativamente. Está em 1 Samuel 24... Você conhece a história, Davi está sendo perseguido por Saul, né? E aqui no versículo 4 diz assim, 24:4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Mas será que Deus disse? Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Só que essa palavra aí não foi de Deus. Essa palavra foi dos homens de Davi. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido o Senhor. Aí o 7 diz uma coisa interessante: com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Quer dizer, a história começou assim, né? Primeiro, eles botaram palavras na boca de Deus que não tinha. Deus não tem essas palavras para destruir o nosso inimigo. Pelo contrário, Ele nos manda amar os nossos inimigos, orar por eles, orar por aqueles que nos perseguem. E aí Davi entrou na pilha e chegou a cortar a orla do manto. E a gente fala, poderia ter ficado sem essa. A questão, não era para ele cortar nada, nem orla, nem nada, mas ele chegou a cortar. Quer dizer, um prejuízo, uma coisa que poderia ter sido evitada por causa de uma influência, de uma palavra negativa na vida de uma pessoa. Só que a Bíblia mostra que com estas palavras, quando ele diz, não, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa, com essas palavras, Davi disse que ele conteve os seus homens. Quer dizer, conteve de quê? De matar Saul, que era o que esses homens queriam. Ele estava sendo perseguido inocentemente, ele tinha até motivo de pensar nisso, mas esse não era o melhor plano. Então, palavras são tão influenciadoras que ela pode fazer isso. Quando eu li aqui, Davi conteve. Então, mostra que nossas palavras, elas podem conter, né? Que alguma coisa de ruim aconteça na vida do nosso próximo. Quantas palavras temos colocado para filhos, para pais, que não deveriam ter sido ditas. E depois de ditas, aí é complicado, né? Quanto estrago tem sido feito na vida de filhos que carregam anos e anos alguma palavra maldita que foi dita pelos seus pais, por aqueles que não tinham esse conhecimento de um viver diferente. Então, aqui a gente vai ver, o Elin vai falar aqui, sobre essa importância que, na verdade, depende do que está dentro de nós. É isso que a gente vai falar. Não é só palavras, né? Como ele falou, meras palavras. Vamos ver a causa de tudo isso aí. Palavras não saem da nossa boca do nada. Mas veja, vá comigo em Provérbios 18. É uma passagem conhecida. Aliás, só para te dizer, 9,8% do livro de Provérbios fala sobre boca, lábios, fala sobre palavras, comunicação. Ou seja, são 90 versículos, se você lê-los e você extrair, você vai ver grande separação de como nós devemos viver. Interessante, essa é uma passagem que fala sobre palavras. Veja o que está escrito, a Deise vai ler. Olha só, Provérbios 18, verso 21. Diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja que interessante, a morte e a vida estão no poder da língua. A nossa língua tem capacidade de gerar morte ou gerar vida.
E isso não é uma coisa só que afeta a mim mesmo, não. A quem está ao nosso redor, gente. Então, entende? É uma via de mão dupla isso aí, porque nós vamos acabar nos alimentando disso aí também. Porque no verso de cima diz lá que a minha boca, o meu coração se alimenta do que os meus lábios produzem. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande dentro dessa área, gente. Está na tua mão a faca e o queijo. É óbvio, está na nossa mão. Nós só precisamos ter esse equilíbrio de sabedoria, de saber o momento das palavras. Olha só, Provérbios 13, verso 3. Aí, pastor, esse verso falou comigo. Porque, pastor, mas está escrito isso? Tá. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito, eu grifei na minha Bíblia, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E os tagarelas digam amém. Ninguém, olha aí, ninguém é tagarela agora. Você entende que se a gente fala demais, a gente faz bobagem? Tem que ter um equilíbrio nisso aí, gente. A Bíblia também declara no livro de Provérbios que aquele que é até tolo, mas ele fica calado, ele se passa por sábio. Por quê? Porque a nossa boca, ela acaba traduzindo, escreve isso aí, porque a nossa boca acaba traduzindo quem nós somos. A nossa boca, ela é o reflexo da nossa expressão. Ela é a tuba da pasta de dente que está escrito lá é colino, deixa eu botar para fora, tem que sair colino, não vai sair outro nome. Pegou? Não tem como. Então, a gente acaba expressando aquilo que nós somos ou como nós estamos. Escuta uma outra coisa, põe esse verso aí, Jesus ele influenciava as pessoas, edificando pelas palavras, Jesus trabalhava nas pessoas por dentro, e ele sabia que as pessoas precisavam da palavra certa. Você vê vários momentos de Jesus falando com pessoas, e você vê que ele não dá uma rata, e não paga um mico. Em João capítulo 8, por exemplo, pode anotar aí, aquela passagem da mulher que foi pega em adultério. Não trouxeram o homem, trouxeram a mulher, né? E a lei diz que tinha apedrejar os dois, olha só. A mitidão lá, falando, e agora, o que você tem a dizer? O que você vai falar? Eles perguntaram, o que você tem a falar? O que você tem a falar? O que você tem a falar? Jesus trouxe as palavras sábias do Espírito Santo, mostrou para ele aquilo que precisava ser dito. Você vê, quando Jesus abre os lábios para declarar algo, ele faz uma revolução, porque ele traz um convencimento para quem não tinha esse convencimento. Ele também não condena aquela mulher, mas também diz para ela, olha só, não é esse o caminho, não faça de novo. Que sabedoria é essa de palavra, gente? Da qual eu e você nós precisamos dentro de casa, no nosso trabalho. Tem muita gente mal sucedida no trabalho que está falando bobagem. Alguém está pegando? Amém. E dentro de casa a mesma coisa. Ah, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, então trabalha a sua boca. Tem que trabalhar o nível das palavras. E eu vou te mostrar uma ligação muito grande, mas escreve uma outra frase. O espírito que domina a nossa relação familiar é o que sai da nossa boca. O que tem dominado? Qual é a atmosfera? A atmosfera que reina na nossa casa é regida pelo conteúdo das nossas palavras. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Eu sei, mas nós podemos trabalhar a nossa vida de tal maneira a termos um nível e uma qualidade de palavras que edifique. Dá um amém isso aí. Ah, mas eu sou assim. Não, não é assim. Você é assim porque alguma coisa está acontecendo. Não me convença, eu já falei isso para vocês, gente, não tem esse convencimento de dizer, eu sou assim, assim é meu jeito, tem que aceitar como eu sou. Está errado, isso não é a maneira certa, porque você nunca crescerá, nem ajudará outros a crescerem. Então, será um problema no teu trabalho, será um problema dentro de casa. Problemas de relacionamentos têm tudo a ver com aquilo que eu ponho para dentro e aquilo que eu falo. Olha só. Precisamos falar disso, né? Deixa eu contar aqui a história de um pastor que foi procurado por um casal, estava passando dias difíceis, e os dois juntos, cada um falou um pouco do outro, né? Que, na verdade, um só mostrava o defeito do outro. Ele resolveu separar o casal, chamou a esposa e ela contou o lado dela, toda a lista de defeitos, de tudo ruim que tinha do marido, né?
E aí ela fez a pergunta para o pastor, mas pastor, eu preciso de uma resposta para o meu casamento, eu preciso que o senhor me diga alguma coisa, eu preciso de uma solução. E ele disse, a solução, a resposta está debaixo do seu nariz, é a sua língua. E ela olhou para debaixo do meu nariz, é debaixo do seu nariz, é a sua boca. Isso mesmo. Porque você passou aqui esse tempo todo, você não falou uma qualidade do seu marido. Você só descreveu aqui um rosário de coisas ruins. Não é possível. Não é possível. E ele só descreveu o lado ruim dela. Então, a gente vê que, na verdade, o que tinha ali era uma pessoa que não tinha nada de Deus, nada de bom. Porque nós nunca vamos convivermos com ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. Então, ela só conseguiu puxar as fraquezas do seu marido, os erros, o que ela precisava, né, a sua carência, e que ele tinha que fazer alguma coisa para melhorar. E esse pastor falou, olha, eu não tenho, eu poderia te dar aqui 10 passos para melhorar a sua comunicação, 5 maneiras de tornar seu casamento melhor. A questão não é essa. Vou te dar todas as dicas e o que acontece é o seu interior. É isso que a gente está falando. Você tem que dominar aquilo que vem lá de dentro. Que fonte você está recebendo? Fonte de quê? Né? Tem uma passagem aqui em Tiago, eu queria que você abrisse aí, que fala exatamente sobre essa fonte. Tiago 3 está falando esse capítulo todinho sobre os pecados da língua. Depois você lê em casa. É maravilhoso. Fala que nós devemos pôr um freio, né? Fala que nós devemos colocar, que nem a gente põe, a gente consegue controlar um navio. E aqui no versículo 9 diz assim, no 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Gente, a nossa língua tem veneno que pode matar, pode destruir. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aí ele fala aqui, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Aqui está falando de uma fonte, né? Não pode dessa fonte sair duas coisas, 2 tipos, né, de água, uma doce e uma... Ou ela é doce ou ela é amarga. E o que nós queremos fazer jorrar dos nossos lábios para nossos familiares, para o nosso convívio? Algo doce que edifica ou aquilo que vem amargar a vida das pessoas, deixar as pessoas para baixo, inferiorizar as pessoas. Então, aqui está falando de um coração, né? Está falando de uma fonte. Que fonte é essa que nós temos tido, né? Nós temos tido a oportunidade de nos encher com a palavra de Deus, né? De viver esse evangelho da graça, que é um evangelho que está sempre dando novas chances, perdoando. E é isso que nós vivemos com o nosso Deus. Ele é esse Deus maravilhoso que nos coloca num reino da sua graça, do seu amor. Ou seja, eu não preciso me comportar para receber o amor de Deus. Ele me ama. A palavra de Deus diz que Ele me amou quando eu ainda era pecadora. Ou seja, eu não fiz nada para merecer esse amor. E não é dessa forma que nós estamos tratando as pessoas. Nós estamos tratando se você fizer alguma coisa. Se, né? E essa não é a base do reino. Essa linguagem que não é do reino, é uma linguagem, gente, só de ver. Então eu vejo o fracasso, eu vejo a derrota, eu vejo a imperfeição, eu vejo o que eu não gosto. Aí eu vejo e eu retrato com os meus lábios isso. Isso não traz transformação, mudança. Alguém está pegando? É a linguagem, eu estou vendo a muralha. Ah, vou chorar, a muralha é essa e tal. Essa não é a linguagem do reino. É por isso que esse livro, quando ele entra no nosso espírito, ele faz com que eu e você começamos, ouça bem, a enxergar todas as coisas, até a nossa vida de família, como Deus vê. Vou dar um exemplo. Juízes capítulo 6, quando Deus chama um homem para libertar o seu povo, chamado Gideão, você conhece essa história. Ele já de cara, o anjo chega para declarar algo que Deus vê a respeito dele. Ó homem corajoso e valente. Imagine Gideão ouvindo isso. Quem, eu? Porque de valente ele não tinha nada. Ele começou a dar declarações de inferioridade. Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor de Israel, eu estou aqui com medo, tomando conta, você está dizendo que eu sou valente? Olha como é que Deus enxerga.
Se Deus declara na palavra dele que a nossa família é uma bênção, mas aparentemente eu estou vendo lá meus filhos, coisas estranhas, eu vou ficar declarando o estranho ou vou declarar o que Deus tem sobre a minha família? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é fácil falar daquilo que a gente se vê, das falhas, é difícil é você encorajar. Peraí, o que está acontecendo contigo? Quero te dar uma força. Peraí, pá, tal. É diferente. As coisas mudam, o espírito muda. Por que existem tantas brigas? Porque o espírito da palavra é para briga. É verdade ou não? Então, toda casa, ouça aí, vive debaixo da influência dessa palavra. Então, a expressão, a maneira da pessoa ser, acaba os filhos sendo, até se tiver bicho na casa é igualzinho, pai nervoso, filho nervoso, o cachorro também é nervoso. Morde. Pode ser o cachorro mais manso, mas morde. Porque o pai morde, a mãe morde, os filhos mordem, ele morde também. Aí você é manso, a mulher também, os filhos também, você tem um pitbull que é uma maravilha. O bichinho não sabe, né? Eu vou te falar, há uma atmosfera, há um espírito dentro da nossa casa. Você que controla isso. Não são os problemas, as dificuldades lá fora para trazer um espírito errado para dentro da nossa casa. A nossa casa, gente, é um ambiente muito tremendo. Deus está lá. Aleluia. Presença dos anjos, ele tem essa responsabilidade. Então nós temos que controlar esse ambiente. As pressões de fora hoje são tremendas para destruir relacionamentos. Por que as pessoas hoje estão frustradas? E elas geralmente descontam a frustração nos outros. Já viu isso? Tem alguma coisa errada. Ela está frustrada, não está se alimentando, não está se fortalecendo. Consequentemente, mesmo ela vai... você é culpado da minha frustração? Que isso? Ninguém é culpado de frustração de nada. Mas tinha responsabilidade de fazer isso, aquilo, outro. Você tem uma escolha de ser diferente. Porque nós somos do reino. Diga amém. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 34, no finalzinho do verso. Está escrito lá, a boca fala do quê? A boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero fazer uma pergunta com base nisso aí, que é tão simples. Jesus falou, é assim que funciona. Lábios são o retrato do teu interior. Como você é, assim serão os teus lábios. Eu nunca vi, presta atenção, eu nunca vi uma pessoa negativa, a expressão dela. Para baixo, desanimada, com palavras positivas, mas não dá nem para imaginar. Você nunca viu o cara, aleluia, alegria, não tem como, não combina, não sai. Você vê, se a pessoa é para baixo, suas palavras são para baixo. Se a pessoa é negativa, suas palavras são negativas. Se a pessoa é temerosa, vive com medo, ela só fala de medo. E agora? Pastor, então eu vou segurar minha boca. Não segure a sua boca. Nós estamos vendo que a boca é o reflexo do que está dentro. Então vamos lá, vamos tratar a causa em vez de ficar só tratando o sintoma. Minhas palavras estão terríveis, realmente não dá certo. Então você tem que ir à fonte. Você tem que cortar isso pela fonte, gente. Deus não desassociou a minha linguagem do meu comportamento, da minha maneira de ser. É tudo uma coisa só. Diga aleluia. Então, olha, não adianta, como eu estou falando, qual é a qualidade de palavras que tem saído dos nossos lábios? Então não adianta, escreve isso aí, o que tem enchido o nosso coração é que determina a qualidade das nossas palavras. Então não adianta a gente sair cuidando da boca, eu tenho que cuidar primeiro daquilo que tem enchido. Tenho dito isso para vocês, não tem como nós sermos diferentes se não estivermos plugados nessa fonte. Se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos com essa palavra, se nós não depositarmos vida no nosso coração, o que sai da boca é espírito, ou para a morte ou para a vida. Então uma pessoa resolvida com Deus e volta a cair naquele esqueminha que a gente sempre fala, uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, de buscar, de estar na casa de Deus, de crescer. Essa pessoa que preenche o seu interior, ela já tem tudo para ela vencer. A nossa vitória, gente, ela não está no nosso cérebro, não está no nosso desejo, ela está aqui dentro. Com que depósito eu tenho colocado? Eu sou vencedor e a vitória já começa lá dentro. Porque eu só serei a expressão daquilo que está dentro.
O meu comportamento diante das situações que eu enfrento, ele não é um comportamento do nada, porque eu resolvi tirar da minha cabeça, não, ele já é um comportamento daquilo que está lá dentro. Porque esse livro, sendo espírito e vida, ele influencia, ele toma conta do meu ser, da minha mentalidade, muda a minha mentalidade, diga aleluia. Mas será que a gente não aprendeu isso? Se alguém está tendo dificuldade em casa, não adianta bater com o martelo e empurrar o cara para o buraco, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos. A gente tem que sentar, começar a ver, mostrar a capacidade que a pessoa tem, o que está acontecendo, investigar. Isso é diferente, é uma outra visão. Se alguém está no buraco, levanta a pessoa, porque esse livro é encorajador, é motivador. Eu pergunto para você, nós somos a igreja, será que nós temos sido encorajadores, motivadores dentro de casa? Porque tem dia que eu vou precisar da força dela, tem dia que ela precisa da minha força. É verdade ou não que eu estou falando? Claro que sim, gente. E é justamente de ter essa visão certa, por eu ter algo preenchido no meu coração, com essa verdade, eu vou descartando qualquer pensamento errado, eu vou ficando com o que a palavra tem a dizer. Digo fraco eu sou? Tudo posso naquele que me fortalece. E assim você vai transferindo essas verdades na prática para várias áreas. O segredo está em você preencher o teu interior, diga aleluia. Cuida do teu interior. Tem que cuidar. Eu não posso fazer por você, eu te ajudo. Você vem para as reuniões, você assiste, você põe para dentro e tal. Há algo que eu e você precisamos fazer, é um dever de casa, pessoal. Se eu não fizer isso, eu não tenho vida para trabalhar os relacionamentos todos os dias. Está pegando, igreja? Então, ele estava lendo aqui uma passagem no início, né? Aliás, foi nas ofertas, que ele fala aqui em Efésios 4, fala aquele que furtava, não furte mais, está falando de um procedimento de alguém que fazia alguma coisa e que não vai fazer mais porque ela se tornou uma nova criatura. E nessa mesma passagem, diz assim no 29, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Aqui na parte que fala sobre gritaria, blasfêmias, eu anotei aqui, é a mesma coisa que falar sobre brigas, contendas, polêmicas, mentiras, acusações. Quer dizer, esse não é o nosso perfil. E quando a gente vê, quando a gente menos espera, a gente está entrando nessa pilha e falando o que não deve falar. Só que nós podemos, que nem Davi fez, conter essas palavras. Nós temos capacidade para isso. Nós somos capazes, né? Você vê lares assim, onde a pessoa fala e depois diz, não aguentei, tinha que falar, falei e agora já está falado. Não é assim. Você está ferindo pessoas. E aqui mostra que nós vamos entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos selados para esse propósito, de ser uma bênção, né? Nós fomos selados por o selo do amor de Deus. Ainda diz nessa passagem que nós devemos transmitir graça aos que ouvem. Será que nós temos transmitido graça? Ou a gente tem transmitido desgraça? Né? O que nós temos sido? Então, aqui nessa passagem mostra que a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala para edificar ou para derrubar. Isso. A capacidade, gente, no nosso coração, a capacidade suficiente, pela verdade, de nós dominarmos a inclinação de uma boca errada. Diga amém. Tem condição, não tenha dúvida disso. Deus nos dá sabedoria, através da sua verdade, suficiente para dizer, nessa situação, a carne está pedindo para falar isso, mas o livro diz para eu falar outra coisa. Amém, 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 amém. Está pegando? Bom, aí nós vamos escolher? Estou lembrando aqui que dei um exemplo domingo passado sobre aquele casal que estava discutindo. Gente, discutir, todo mundo discute. Nós devemos discutir, temos que discutir mesmo. Mas não sei se você estava aqui, você viu que o Espírito Santo mostrou que naquela hora que ele deveria... Explica essa discussão para o pessoal entender que não é briga, é paulada, né? Não, discutindo, okay. Palavras. Pontos e tal, né? ok. E o Espírito Sem Santo, ofensas, né? O Espírito Santo só que falou para ele pedir perdão a ela. Mas ele se achou com a razão, eu estou certo. E aí o Espírito Santo mostrou a ele o que ele deixou entrar naquela casa. É exatamente isso que o Elin está falando. Ele deixou entrar um espírito, chamado espírito de contenda. Isso é um espírito.
Quer dizer, então nós somos novas criaturas e nós podemos deixar isso entrar na nossa casa, podemos, todas as vezes que nós não escolhemos, né, conter essas palavras. Mas como é que a gente consegue conter isso? Com toda uma bagagem interior que nós temos. Isso. Se nós estamos vazios, não tem nada. Não tem como sair dos nossos lábios. Escreve mais isso aí, gente. Agora mais umas 3 frases legais para nós pensarmos. Nós somos, então, a expressão daquilo que alimenta o nosso coração. Então, a nossa boca também é isso. Ok? Se o teu coração está bem alimentado, de força, de coragem, de ânimo, porque Deus passa isso para você através da palavra, assim sairá dos teus lábios isso. Você terá esse tipo de comportamento, a maneira, ok? O que está no nosso interior é o que vale. A pergunta é aquela que eu falei, o que eu tenho colocado para dentro? Uma outra coisa também, escreve aí. Nossas palavras, é uma outra maneira de dizer, refletem a condição do nosso interior. Então eu quero te dizer que muitas vezes a maneira negativa, a maneira desencorajada, a maneira fracassada de falar, já é um sintoma certo de um interior derrotado. Interior derrotado, eu não avanço nem aqui nem na China. Ok? Então trabalhe o teu interior, trabalhe o teu coração, para que ele se mantenha sempre vivo. E por último, escreve essa frase, o interior derrotado, maneira negativa, né? Eu falei isso aí. Desencorajada de falar é um sintoma certo de um interior já derrotado. E para terminar, posso passar? Ai. Alguém está entendendo nessa manhã o que eu estou falando? Pastor, eu vou comprar um esparadrapo para colocar na minha boca. Não vai adiantar. No momento em que você tirar o esparadrapo, tudo que está acumulado de bobagem vai sair. Porque não trabalhaste o interior. Eu simplesmente vou ficar 2 dias sem falar. Depois, meu irmão, sai de baixo. Não. O controle da nossa boca está aqui, ó. No que eu tenho botado para dentro. Tem me renovado com a verdade. Tem me descansado. Interessante, né? Você já viu? Todo cara agitado, estressado, fala pelos cotovelos. Já viu? Aí o cara tranquilo começa a receber certeza de Deus, começa a receber tranquilidade de Deus. Cara, e aí? Tudo bem. Parece até que está doidão, cara. Fumou tudo que tinha, não é não? O cara está pegando fogo, está tudo certo. Estou em paz. Aí. É a prova do nosso interior. Então escreve essa última frase. Interior derrotado, gente, não edifica relacionamentos. Interior derrotado não edifica relacionamentos. Eu vou te falar, danifica relacionamento. Acrescenta aí. O interior derrotado não edifica relacionamentos. Pior, ele acaba danificando os relacionamentos. E só quero colocar para terminar esse ponto de que o problema não é o outro. O problema nunca é o outro, é a nossa parte. Fazendo a nossa parte, gente, quem está do nosso lado vai começar a usufruir de um bálsamo de sabedoria, de um bálsamo de comportamento que o outro vai falar, eu quero é isso que tu tem. Aleluia! Deu para pegar? Temos algumas coisas ainda para compartilhar dentro dessa área. E que bom que dá uma renovada. A gente sempre, todo ano, está fazendo um congresso. Estamos gastando um mês um pouquinho falando sobre isso. Porque Deus, Ele quer ver a tua família progredindo, crescendo. Que é saudável, equilibrado. Nós vamos crescer, diga aleluia.